Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu propósito. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida, algumas situações que acontecem na nossa vida, algumas circunstâncias que enfrentamos, que pode atrapalhar o andamento natural da nossa caminhada. Preste bem atenção no que Deus vai falar com você essa noite. Por exemplo, uma morte no meio da família muda tudo. Uma doença no meio da família muda tudo. Uma perseguição inesperada, uma calúnia de alguém que você não esperava, muda tudo. Uma separação conjugal, ou talvez até um acidente de carro, de moto, no meio da família, muda tudo. Isso aqui, tudo que eu estou falando com você aqui, são coisas que mudam o curso natural da vida de qualquer pessoa. Tudo isso que eu citei aqui, são coisas que podem prejudicar a vida de alguém. Mas tudo depende do nível espiritual que a pessoa está. Preste bem atenção nisso. Porque as mesmas coisas que podem prejudicar alguém que não está com nível espiritual elevado, pode também beneficiar a vida da pessoa que é chamada por Deus e está firme na presença de Deus. Preste bem atenção no que Deus está falando aqui. Por que isso, pastor Danilo? Porque Deus, Ele usa circunstâncias ou situações, seja ela boa, seja ela ruim, Deus usa acontecimentos na nossa vida para aperfeiçoar o plano dEle na nossa vida. É assim que Deus trabalha, irmão. É mais ou menos o que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Porque nós quem? Nós que amamos a Deus. Nós amamos a Deus, então nós sabemos que todas as coisas cooperam, trabalham em favor daqueles que amam a Deus. Repare que aqui não está dizendo no texto que são algumas coisas que colaboram, mas aqui está dizendo que é todas as coisas. Eu montava essa mensagem e eu consegui identificar algo muito forte aqui nesse versículo. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo Deus revelando o controle dele absoluto em tudo que vem acontecer na nossa vida. Porque ele revela aqui todas as coisas, tudo que acontecer na sua vida, eu vou trabalhar em cima disso, seja bom, seja ruim, para beneficiar você que me ama. Seja bom ou ruim, todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, aquilo que pode prejudicar um homem natural, um ímpio, aquele que não conhece a Deus, aquilo que pode prejudicar um homem carnal, pode beneficiar ao mesmo tempo o homem que ama a Deus. E se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. Como que eu sei que eu amo a Deus? Se eu amo a Deus, eu obedeço a Ele. Jesus disse: se você me amar verdadeiramente, se você me ama, você guardará os meus mandamentos. É fácil a gente saber se a gente ama a Deus ou não. Será que eu estou guardando os mandamentos dele? E é muito forte isso, porque a Bíblia deixa claro aqui, que se eu não guardo os mandamentos de Jesus, se eu não obedeço aquilo que ele fala, eu não posso dizer que amo ele. Ou melhor dizendo, eu tenho livre-arbítrio, eu posso todas as coisas, eu posso até dizer que eu amo a ele, mas Deus não tem isso como verdade. Porque o que vai provar para ele, porque as suas palavras nunca falarão mais alto do que as suas atitudes. Então, se eu amo a Deus, a prova real de que eu amo Ele é a obediência. Agora veja bem, se você foi chamado por Deus e você ama a Deus, a Bíblia diz que aquilo que parece ser um problema para você, será usado por Deus para o seu benefício.
Se você ama Deus, você obedece a Ele. Se você ama Ele, aquilo que você está chamando de problema, de BO, que você não vê saída, Ele está falando: se você me ama, até isso vai ter que colaborar ao teu favor. Mas olha só, isso depende muito de como você vai enfrentar e de como você vai entender cada uma dessas situações. Porque através das situações, você pode, no decorrer da caminhada, e vai acontecer isso, você pode adquirir feridas. E essas coisas que te ferem, você tem a opção de ficar de repente, como diz por aí, chorando as pitangas. Ou você pode também deixar as feridas de lado e aprender com elas, até elas se tornarem calos. Quem já teve um calo aqui? A ferida, você olha, quando está recente, você sente a dor, arde, queima, você sofre. Mas a partir do momento que você entende que Deus está trabalhando até em cima disso, essas feridas vão se tornando calos na sua vida, a ponto de você olhar para a cicatriz, lembrar, mas você já lembra sem dor. Quem está entendendo? E é sobre isso que Paulo está falando aqui, ó. Que os planos de Deus é usar essas coisas que um dia te feriu, ou talvez esteja te ferindo, para te dar o quê? Experiência, resistência, flexibilidade e força. Diga glória a Deus. Deus está gerando tudo isso em você, através de tudo que você passou até hoje. Talvez você não percebeu isso ainda, mas você só se tornou essa pessoa que você é hoje, por tudo que você passou, de ruim ainda. Aleluia. Esse aqui é o plano de Deus, ó. Por isso Ele permite alguns acontecimentos chegarem na nossa vida, sabe? Mas você pode, através dessas mesmas coisas aqui, ao invés de aprender, crescer, ganhar maturidade, que é o que Deus quer que você ganhe, através desse acontecimento, você pode também se entregar. Se entregar ao medo, você pode se entregar a um coração cheio de mágoa. Você pode se tornar um murmurador, uma pessoa que só reclama de Deus e para Deus. Então observe aqui que as mesmas coisas, isso aqui que é a chave, ó. Você consegue entender que as mesmas coisas podem gerar sentimentos diferentes dentro de nós. Tudo depende do nosso nível espiritual, igreja. Sentimentos positivos ou negativos, tudo depende da forma como eu enxergo. Tudo depende do nível espiritual que você está. Então pare hoje, analisa a tua vida. Veja se aquilo que você está acumulando é feridas abertas, que faz você sentir dor, mágoa, ressentimento, ou se são calos, experiências vividas, que já te trouxeram bagagem, musculatura espiritual, musculatura emocional. Como será que você entrou aqui hoje por aquela porta? Como será que está o seu coração, hein? O que você tem acumulado aí no seu peito, na sua alma? O que será que tem? Sabe, eu quero aqui colocar algo no seu coração, claro que com a ajuda do Espírito Santo, porque eu não tenho nada para te oferecer, mas o meu objetivo maior, com essa palavra aqui, é colocar algo no seu coração hoje. O que, pastor? O entendimento de que a ferida é aquilo que ainda dói, o que está doendo. Isso aí é a ferida. E o calo é aquilo que já não dói mais, mas você já aprendeu com isso. Afinal é isso que nós precisamos, aprender com os nossos erros, com os acontecimentos ruins, com as dores que nós sentimos. Nós precisamos aprender, porque se o seu erro não te ensinar, ele vai te prender. Se ele não for o seu professor, ele se tornará a sua cadeia. Vou deixar mais claro para você. Se você não aprender com o teu erro, você vai viver preso nisso para o resto da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Ah, vocês estão aí. Glória a Deus. Você olha para a situação, você lembra de como doeu antes, mas você já não sente mais aquela dor. Pronto, é isso que Deus quer. Escute isso. O processo da ferida até o calo vai doer um pouco. Vai doer porque é necessário, mas com o tempo você vai ter que se acostumar e entender também que Deus está trabalhando através da ferida.
Você precisa, Deus te trouxe aqui hoje porque você precisa entender que Deus está te treinando com isso. Pastor, não tinha outra forma de Deus me treinar. Que pressão é essa? Que dor que é essa que eu estou sentindo? Não tinha que ser assim. Você não percebeu ainda, mas Deus está te clareando hoje. Ele está criando calos em você, para que você consiga desempenhar melhor, sabe o que? A obra que Ele vai realizar, não só na tua vida, mas através da tua vida. Deus está querendo usar você de uma forma que você nunca imaginou, antes que pudesse ser usado. Agora Ele está gerando experiência em você, porque ninguém pode falar de um deserto se não tem propriedade no deserto, se não viveu o deserto. Está entendendo? Deus está querendo te usar com autoridade. Que uma coisa é você falar com teoria, outra coisa é você passar tudo aquilo que você já passou e está passando, e depois falar com propriedade. Aleluia. Agora, para que isso aconteça, redobra a tua atenção aqui. Eu preciso crer, para que isso aconteça na minha vida, eu preciso acreditar, colocar créditos, que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. E não é porque o pastor Danilo está falando, é porque está escrito na palavra de Deus. E não importa o nível do levante, não importa o que esteja acontecendo na minha vida, não importa o que aconteceu até hoje, seja bom ou ruim, tenha doído ou não, eu creio que Deus vai me beneficiar com isso, isso vai cooperar ao meu favor. Por quê? Porque eu sei que eu amo a Deus, e se eu amo a Deus, está escrito que todas as coisas, todas, vai cooperar para o meu bem. Sabe, eu creio que apesar de todas as dificuldades, de todos os levantes que vieram contra a minha vida até hoje, o plano de Deus sempre continuou em andamento, com levante ou sem levante. Deus nunca parou de me aperfeiçoar. Deus nunca, irmão. Aleluia. Sabe o que eu creio de verdade? Que Deus está me treinando o tempo todo, seja nos momentos bons ou ruins, e principalmente nos ruins. Ele está me treinando o tempo todo. Sabe, através de coisas que têm acontecido, eu creio que Deus talvez permite algumas portas se fechar na minha vida, para me tirar de caminhos errados. Será que isso que você está passando agora não é um trabalhar de Deus, para que você saia desses caminhos, ou pare de andar com certas pessoas, por livre e espontânea pressão de Deus? Danilo, mas eu não concordo muito com essa palavra. Eu não aceito muito isso aí que você está falando, não. Sabe por quê, pastor? Porque tem coisas que aconteceram na minha vida que me fizeram parar. Pois Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você: você parou, primeiro que você parou porque você quis. Porque se essas coisas que te fizeram parar, é porque, sabe por que fizeram você parar? Porque você ainda não assimilou o golpe ainda. Não, você não entendeu nada, você ainda não aprendeu com a pancada. É por isso que a ferida está indo mais para baixo agora. Você não aprendeu com isso ainda, sabe? Você está na fase, sabe do quê? Do ressentimento ainda. Você está naquela fase de ficar questionando a Deus toda hora e perguntando por que Deus, por que Deus. Não pergunte para Deus o porquê, pergunte para Ele para que aconteceu ou está acontecendo isso. Talvez Ele não vai te falar o porquê, mas Ele vai te falar o para quê. Estou te treinando para algo maior, para algo maior. Desculpa, mas é o jeito que Deus está mandando pregar hoje. Eu sinto que eu estou pregando diferente do que eu prego, mas eu não sei, o Espírito Santo está conduzindo. E Ele me move a dizer para você: para com esse blá 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 e coloca um ponto final nisso hoje. Você pode não estar entendendo agora, e nem vai entender mesmo, porque agora você está dentro do processo, no meio do processo, mas lá na frente você vai entender, não o porquê, mas o para que tudo aconteceu. E vou te falar mais, isso aqui é uma questão de fé. Você precisa entender que todas as coisas, todas, seja boa ou ruim,
elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o propósito de Deus. Você foi chamado por Deus, por um propósito de Deus, para um propósito de Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, não tenha dúvida, você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Muitos são chamados. Sabe quando a Bíblia fala muitos são chamados? Sabe o que é esse muitos aqui? Todos. Porque muitos são todos e todos são muitos. Na linguagem de Deus, esse muitos são todos, todo mundo é chamado. Mas por que poucos são escolhidos, pastor? Deus faz acepção de pessoas, Ele faz separação, ele seleciona alguns? Não. Ele até seleciona, mas sabe o que faz Ele selecionar? Ele chama todos, muitos são chamados, mas os escolhidos se tornam aqueles que aceitam o chamado. E mesmo relutando, você está aqui, Deus está falando com alguém. E se você está aqui ouvindo essa palavra, é porque você é um escolhido de Deus, você aceitou o chamado. Escuta o que eu vou te falar. Quando Deus começa a fazer uma grande obra na nossa vida, quando Ele começar, na verdade já começou a obra dele, já está em andamento, diga glória a Deus. Então quando Deus começar a fazer uma grande obra na sua vida e te preparar para que através de você aconteça também uma grande obra, no início você não vai entender muita coisa. Já estou te falando por experiência própria. Você não vai conseguir entender muita coisa não. Mas vai precisar confiar e deixar Deus trabalhar. E confiar que eu falo é a ponto de descansar. Sabe aquele negócio que eu sempre prego para vocês aqui? É jogar a toalha, entregar a situação na mão de Deus, jogar a toalha, mas sem segurar na etiqueta. É pegar 100% do problema, da ameaça, da perseguição e falar: Senhor, está aí. E Deus está falando com alguém aqui agora. Ou você crê que eu sou Deus da sua vida, entrega tudo, tudo, não é 99%, é 100% na minha mão, e eu mostro para você que eu continuo sendo Deus, ou você vai tentando fazer tudo do seu jeito? Diga comigo assim: obedecer, confiar e descansar. Mais uma vez, obedecer a ponto de confiar e descansar. Esse é o segredo. É isso que Deus espera de você. Mas você só vai, grave isso, você só vai conseguir descansar se você crer a ponto de confiar. E só confia quem confia? Aquele que obedece. É impossível você não obedecer a Deus e confiar em Deus. Então para com essa incredulidade, sabe? E eu confio, pastor, eu confio, mas não durmo. Então você não confia. Eu confio, mas eu fico de olho. Você confia? O que você confia? Eu confio, mas de vez em quando eu fuço no celular. Você não confia nem em Deus, porque se você confiasse, você sabe que quem cuida de você, do teu casamento, da tua empresa, de todas as situações é Ele. E se você confia nele a ponto de descansar, nada fica em oculto diante daqueles que obedecem a Deus. Você não precisa ficar procurando nada. Deus te mostra, Deus te revela, Deus traz à tona. Você conhece a história de José do Egito? Eu estou até escrevendo essa mensagem, por esses dias eu vou ministrar ela para vocês. Os irmãos de José traíram ele. Deus está falando com alguém. Os irmãos de José traíram ele, depois jogaram ele numa cisterna. Meu Deus do céu. Ainda depois da cisterna tiraram ele, ia matar ele. Decidiram não matar. Tiraram ele, venderam ele como escravo para o Egito. E depois ele foi levado à prisão injustamente. Foi preso, inocente. Aí eu pergunto para você: o que você acha que passou na cabeça de José? Um jovem ainda. O que você acha que passou na cabeça dele? Como entender tudo isso que estava acontecendo? E às vezes é assim que a gente fica. Como entender? Escute, às vezes não vai dar para entender, irmão. Às vezes a gente não entende, não vai conseguir entender, mas a verdade é uma só. A gente crê que Deus está no controle, e nossa fé, ela grita no nosso coração, dizendo para nós: Deus está trabalhando.
Nós podemos não confiar, sabe, na hora a gente duvida da situação, mas no fundo, no nosso coração, a nossa fé grita: vai dar tudo certo. No final vai dar tudo bem, vai terminar bem. Deus está cuidando de tudo. Isso é que a nossa fé grita no nosso coração. Sabe, para José, o que ele estava vivendo ali era mal, era injusto. É com você que Deus está falando. Você olha para a sua situação e você fala: isso que está acontecendo comigo é injusto. Eu estou pregando para alguém nessa noite que você estava enfrentando uma situação numa área da sua vida, e você anda reclamando para Deus exatamente isso: Senhor, o que eu estou passando não é justo, isso é injusto, é mal e injusto. Você que está vivendo uma situação difícil na sua vida, e você vive dizendo: olha lá, Senhor, o ímpio lá fora prospera, faz as coisas dar certo. Isso que eu estou recebendo aqui, ó, eu não deveria receber. Está injusto na minha vida, Senhor. Tem algo errado. Você acha que José não pensou isso? Peraí, Senhor, eu tenho vida com o Senhor, eu tenho tempo de oração todo dia. Meus irmãos não querem nada com nada, está lá no bem bom. E eu aqui preso, fui vendido como escravo. Não, isso aqui está injusto. Você acha que ele não pensou isso? Não está certo isso não. Tenho promessa do Senhor, o Senhor me deu um sonho, e agora tudo está mostrando o contrário daquilo que o Senhor me mostrou. 12 anos, irmão, pense, José 12 anos esperando uma promessa, e a cada dia que passava, a situação do menino piorava. Meu Deus. Mas eu quero dizer algo para você: quanto mais piorava a situação de José, mais perto da vitória ele estava. Você conhece a história, ele foi jogado no fundo de uma cisterna, os irmãos iam matar ele. O mais velho se levanta e fala: não vamos matar o menino não, está passando uma caravana ali agora, os ismaelitas, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo. Tira ele de lá, vendeu José como escravo, foi parar lá na casa de Potifar. Piorou a situação dele, sim ou não? Estava mais perto do Egito. Lá dentro da casa de Potifar, aquela piriguete lá arma uma situação para ele. Armou. E ele recusou, ele foi fiel a Deus. Sabe o que aconteceu? Foi parar numa prisão inocente, injustamente. Piorou a situação dele, sim ou não? A prisão era dentro do Egito. E um dia ele dorme naquela prisão, e no outro dia ele acorda com alguém chamando ele para revelar o sonho de Faraó e começar a governar como governador do Egito. Você consegue entender que quanto mais piorava a situação, mais perto da bênção, do propósito que Deus tinha para ele ficava. E se você pensar, José aqui tipifica, sabe quem? A pessoa de Jesus. José no Velho Testamento, você pode ler olhando como se fosse Jesus. Você vai ver Jesus o tempo todo. E eu vou pregar essa mensagem para você, porque Jesus é a mesma forma que José. Quanto mais perto, a cruz era o propósito de Deus, a cruz era a vitória dele, sim ou não? Quanto mais perto da cruz Jesus chegava, o que acontecia? Pior ficava a situação. Pastor, cada dia que passa parece que a situação piora. Vai dando glória, porque mais perto da bênção você está. É porque está chegando a tua vitória, meu irmão. É por isso que você está no teu limite. José recebeu uma promessa de Deus, mas agora ele está vivendo como escravo e prisioneiro. Olha isso. Jesus amado. José deve ter pensado: não, isso aqui está muito mal, isso aqui está muito injusto. Sabe, igreja, quando nós estamos no meio do problema, no meio do processo, tudo parece que vai mal. Mas olha o que José disse aqui no final da história. Presta atenção, porque eu não sei se você está no começo ou se você está no meio, mas o que eu sei é que a tua história tem um final. Vou repetir, não sei se você está no começo ou no meio, mas o que eu sei é que a tua história tem um final. E olha o final da tua história qual é? Gênesis 45, 7. Ele diz assim, lá no final de tudo, depois que os irmãos vêm atrás de comida, você conhece a história, ele fala assim, ó: calma, agora já não dói mais.
doeu muito, eu chorei, mas as minhas feridas virou um calo agora. Eu aprendi muito com isso. Eu não vou maltratar vocês não, ó. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que teriam descendentes. Olha para mim, meu Deus, olha o que José está dizendo aqui. Em outras palavras, não foram vocês que me venderam. Não, ó, hoje eu já entendi, doeu demais, mas não foi vocês que me jogou naquele buraco, não foi vocês que me tirou de lá e me vendeu como escravo, não foi. Claro que foi, José, não foi aquela mulher que se levantou contra mim, que inventou coisa de mim e que me lançaram na cadeia, não foi. Como assim, José? Foi Deus que me trouxe aqui de forma maravilhosa. Como maravilhoso? Porque você veio para cá como escravo. E José disse para eles, olha o entendimento que vem na mente de José. Parece Jesus dizendo para eles, olha aqui, ó, vamos colocar Jesus no lugar de José, vê se não dá para comparar com Jesus. Fui eu, olha só, foi Deus que me trouxe na frente de vocês. Jesus falando, José, mas olha aqui, coloca Jesus no lugar. Foi Deus que me enviou na frente de vocês para garantir a vida de vocês aqui nessa terra. Olha isso aqui. Porque senão vocês não teriam nem descendentes. Nós lemos isso aqui. Você está entendendo? Jesus, olha, Jesus aqui na vida de José. E José olha para ele e fala, fui eu que salvei vocês. José, Jesus, fui eu que salvei vocês, fui eu que paguei um preço, fui eu que fui humilhado, eu fui pisado, eu fui enganado, eu fui preso injustamente, eu fui perseguido. Eu passei por tudo isso que eu passei, sabe por quê? Porque Deus tinha um plano de salvação na vida de vocês, através da minha vida e do meu sofrimento. Meu Deus! Por isso que José disse para ele então, porque não foram vocês que fizeram tudo isso comigo, foi o meu Deus que me enviou na frente. Olha isso, me enviou na frente, para que eu servisse de escape para vocês, nesse tempo de seca. Diga glória a Deus. Foi Deus, igreja, o tempo todo era Deus. O tempo todo é Deus que está trabalhando. Tem até uma frase que a gente vê aí no Facebook direto, não é? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E é verdade, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Até aquilo que você acha que é azar, é Deus que está trabalhando. Agora olha aqui o que ele disse no final da história, no versículo 8. Portanto não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus que me pôs como mais alto ministro do rei. E eu agora tomo conta do palácio, eu sou governador de todo o Egito. Receba essa palavra sobre a tua vida. Todas as coisas ainda que pareçam maus aos seus olhos, na presença de Deus, elas farão bem para você. Deus vai te beneficiar através disso. Você crê nisso? Tudo que o diabo, meu Deus do céu, tudo que o diabo quer através dessas situações, dessas lutas, das dificuldades que você enfrenta, é fazer de você uma pessoa ferida. Porque se você fica como uma pessoa ferida, daqui a pouco você desanima de buscar Deus. Mas olha o que a palavra está revelando para mim e para você aqui hoje. Deus, através das mesmas situações, da mesma luta, Ele te fará uma pessoa preparada e resistente, o propósito que Ele tem para você. Escuta o que eu vou te dizer. O plano de Deus já está em curso, já está em andamento na sua vida. Diga glória a Deus por isso. Tudo já está acontecendo, talvez você não perceba, mas Deus já está trabalhando. E se necessário for, Deus fará algumas adaptações divinas na sua vida. Deus vai fazer algumas intervenções divinas, só para que o final seja do jeito que Ele quer. Vou repetir, só para que o final seja do jeito que Ele quer. Sabe o que o Senhor está dizendo para você hoje, através da minha vida? Acalma o teu coração, te acalma. Tem horas que parece que nós perdemos o controle, não é? Você olha para a situação e você fala, saiu do meu controle, eu não sei mais o que fazer. Mas quando as coisas parecem sair do nosso controle, Deus vem e faz o quê? Adaptações divinas, intervenções divinas. Você quer um exemplo disso? Adão e Eva.
Eles erraram, redobra a tua atenção aqui, que isso aqui é muito profundo. Eles erraram, eles saíram da presença de Deus, eles perderam a presença de Deus, passaram a viver separados de Deus. Mas eles não impediram o agir de Deus. Presta atenção que Deus está falando com você aqui. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que nenhum dos pensamentos de Deus podem ser impedidos. E operando Ele, quem impedirá? Deus tem pensamentos, a Bíblia diz que Deus tem pensamentos a teu respeito de paz, de bem e não de mal. E nenhum desses pensamentos que Ele tem a teu respeito pode ser impedidos. Lá no jardim do Éden, em meio àquela decepção da queda que eles tiveram, Deus já tinha um plano. Ah, meu Deus. Eles estão caídos e agora eles estão pensando que não tem mais jeito para Ele. Acabou para nós erramos com Deus, perdemos a presença de Deus, acabou, não tem mais jeito. Mas Deus então chega e fala: se acalmem, porque eu tenho um plano para vocês. Como assim? Nós erramos do Senhor, perdemos a presença. O cair é de vocês, o levantar é meu. Deus está falando com alguém aqui. Deus tem um plano em meio aos seus erros, em meio a tudo que você cometeu de errado. Você saiu da presença de Deus já faz um bom tempo, e Deus está falando com você hoje. O cair é do homem, mas o levantar é meu. Mas se você não fizer a tua parte, dar o passo na minha direção, eu não posso fazer nada. E Deus olha então para Satanás, meu Deus, e fala: olha só, olha isso aqui. Deus, ele olha para Satanás e fala: Satanás, você usou foi a mulher, não foi? Eu estou falando que Deus vai usar essa situação que você não vê saída. Ele vai usar essa situação para cooperar, para beneficiar você. Ele olha para Satanás e fala: Satanás, você usou quem? Qual que foi o instrumento? Você usou a mulher para atrapalhar os meus planos, para tentar atrapalhar os meus planos, porque nenhum dos meus planos podem ser impedidos. E você sabe disso, derrotado. Antes de eu te lançar para baixo, você sabia. E Deus então olha para Satanás e fala: então eu vou usar a mesma ferramenta. Você usou a mulher, foi para tentar atrapalhar o meu plano, então eu também vou usar a mulher. Aquilo que você usou para tentar atrapalhar o meu plano, eu também usarei para destruir você. Pois eu te digo, derrotado, e aqui está escrito: da semente da mulher nascerá aquele que pisará e esmagará a tua cabeça, desgraçado. Você está entendendo que Deus está usando a mesma ferramenta que Satanás usou para tentar tirar eles da presença? E Deus usa a mesma ferramenta, o mesmo instrumento, para destruir Satanás e beneficiar eles. Eu tenho uma revelação de Deus para a sua vida aqui, escute isso, toma posse. A ferramenta que foi usada contra você para tentar te parar, para tentar te destruir, será usada por Deus para te abençoar, para te beneficiar. Para quê, pastor? Tudo que Deus faz é com o único objetivo: para que o nome de Jesus venha a ser glorificado na sua vida mais uma vez. Mais uma vez. Aleluia. Meu Deus. Deixa eu correr aqui, estou encaminhando para o final já. Deixa eu te dar outro exemplo aqui de Moisés, que com certeza você vai se identificar com isso, porque Moisés, ele tenta fazer as coisas do jeito dele. Ele acha que sabe o que é melhor, ele tenta fazer as coisas do jeito dele, e ele atrapalha tudo, sabe? E ele vai parar, sabe aonde? No meio do deserto. Ele vivia dentro do palácio como neto de Faraó. Redobra a tua atenção, olha isso aqui. Ele vivia dentro do palácio, era neto de Faraó. Mas agora ele vai parar no meio do deserto, pensando também que acabou tudo para ele. Poxa, eu tinha tudo ontem, fui bater naquele cara, acabei matando, vim parar no meio do deserto, não tem mais jeito, acabou com tudo. Pensando que tudo aquilo que Deus falou para ele tinha ido por água abaixo. Talvez tenha alguém aqui que você está pensando exatamente isso. Não tem mais jeito, foi tudo para água abaixo. Mas Deus manda dizer para você: com Deus nada vai por água abaixo. Vou repetir: com Deus nada vai por água abaixo. Uma atitude errada de Moisés levou ele para o meio do deserto, igreja. Mas vou falar mais uma vez: quando Deus quer agir,
Deus agora vai usar o deserto para treinar Moisés. Deus tinha um plano para tirar aquele povo que estava preso na escravidão do Egito. Olha só, Deus trabalha no erro e no fracasso. Só que para tirar aquele povo da terra da escravidão e levar para uma terra prometida que jorrava leite e mel, precisava passar pelo deserto. E para aquele povo passar pelo deserto, tinha que ter alguém liderando eles, para eles não morrer de sede no meio do deserto. E agora, como ele fez uma coisa errada e foi parar no meio do deserto, achando que acabou tudo para ele, Deus olha para ele e fala: vou usar o teu deserto para beneficiar não só você, mas um povo escolhido. Através da sua vida, eu vou te levantar no meio desse deserto. E essa experiência que você está tendo agora, não está gostando, está doendo, mas vai ser através dessa experiência que eu vou te usar para você libertar muitas outras pessoas por causa da sua dor. Aleluia. Meu Deus, eu quero dizer que Deus tem um plano de salvação para você, independente do que tenha acontecido, sabe? Deus usará esse momento difícil, de deserto, de escassez, para treinar você. Na verdade, Ele já está usando. Alguns de vocês que estão aqui, você já passou por um baita de um deserto há um tempo atrás, e hoje você percebe que Deus usa o teu deserto para ajudar outras pessoas. Pastor, é verdade, isso aí que você está falando é verdade, porque às vezes a pessoa está do meu lado, eu nunca vi a pessoa na minha vida, e a pessoa começa a falar a vida dela para mim, e é exatamente aquilo que eu passei, que eu vivi. Você acha que você tem uma estrelinha na sua testa? Não tem. É o próprio Deus que envia, porque Ele sabe tudo que você passou, e a experiência que você passou agora, Ele usa, Ele que traz as pessoas para perto de você, porque Ele sabe que você tem uma bagagem, Ele sabe que você tem o ministério da reconciliação, para reconciliar outras pessoas com Ele. Sabe, Deus usou o deserto aqui, uma situação de dificuldade, de dor, de perseguição, para treinar Moisés. Você acredita que Deus está te treinando? De verdade, você consegue acreditar? Até essa situação terrível que você está passando, você consegue crer que é Deus que está te treinando? Moisés sofreu decepção, perseguição, saiu do conforto do palácio, mas tudo colaborou para o plano de Deus. Tudo que você está passando hoje vai colaborar não só para você, mas também para o plano que Deus tem através da sua vida. Olha, Moisés viveu 40 anos no Egito, na fartura, dentro do palácio, achando que era alguém. Meu Deus, presta atenção nisso. Depois ele ficou 40 anos cuidando das ovelhas do sogro dele no deserto, descobrindo que ele não era ninguém. E depois ele passa 40 anos, Moisés viveu 120 anos, 40 anos no conforto, achando que era o cara. 40 anos, 40 com 40, 80. 40 anos no deserto, descobrindo que nunca foi nada. E aí depois Deus faz tudo que fez, e ele vai viver mais 40 anos conduzindo o povo no deserto, sendo aquilo que Deus queria que ele fosse. Não adianta. O que Deus escreveu para você é o que vai prevalecer. E aqui o Espírito Santo fala algo no meu coração. Eu vou levar algumas pessoas, Danilo, para o meio do deserto. Sabe para quê? Para que elas aprendam a lidar com o deserto. Eu vou levar algumas pessoas para o deserto, para treinar elas no deserto. Sabe por quê? Porque aquilo que as pessoas chamam de deserto, para mim é escola de treinamento. Você consegue ver Deus te treinando através de alguns acontecimentos, através de algumas perseguições, de algumas coisas que estão acontecendo, de algumas pessoas, talvez até no meio da sua família, através de dores, de feridas. Deus está te treinando nisso. Sabe, Deus levará alguns de nós aqui para o meio do deserto, e não é porque Ele quer o nosso mal não, mas é porque Ele quer nos usar com propriedade lá na frente, com autoridade. Danilo, mas por que Deus não me usa? Eis-me aqui. Por que Deus não me usa sem me levar para o deserto, pastor? Porque só quem viveu o deserto tem propriedade para falar com o deserto. Porque Deus quer te usar com autoridade, irmão.
Sabe, talvez Moisés questionasse a Deus dizendo: Senhor, o que eu estou passando, sabe? Por que eu estou passando por isso aqui, se eu estou só tentando fazer a tua vontade? E irmão, fala a verdade, esse é o nosso questionamento. Às vezes a gente fala: mas por quê? Por quê? Eu estou te buscando, eu estou tentando fazer a tua vontade. Olha o teatro aqui, quase matou ali. Por quê? Me explica por quê. Eu só estou querendo fazer a tua vontade, eu estou seguindo tudo certinho, por que eu passo por isso? E Moisés perguntou isso, com certeza ele fez esse questionamento. Sabe, igreja, Deus nunca foi culpado das coisas ruins que Moisés passou. E aqui Deus está falando claramente com alguém. Eu não sou culpado de nada disso não. Mas Deus usou tudo aquilo para treinar Moisés, para que ele se tornasse quem ele foi. Sabe, Deus não é culpado pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida, ou talvez que está acontecendo. Escute isso. Mas Ele permitiu você passar por isso, para treinar você. E vou te falar mais: se você não tivesse passado por tudo que você passou, você não seria essa pessoa que você é hoje. Talvez você não tivesse nem aqui ouvindo essa palavra hoje. Você talvez está aqui, você tem feito essa pergunta para Deus: Senhor, por que eu tento fazer a sua vontade e acontece tanta coisa ruim comigo? Irmão, entenda o que eu vou te dizer aqui. Algumas pessoas estão sofrendo por falta de sabedoria e obediência. Diga comigo: falta de sabedoria. Diga: falta de obediência. Sabe por quê? Deus não tem culpa de nada, mas é porque tem feito escolhas erradas. A maioria dos problemas que a gente enfrenta é fruto de uma escolha, de uma decisão errada que a gente mesmo toma. Decisões precipitadas, agindo por impulso. Mas vou te falar mais: mesmo assim Deus trabalha. Deus é tão maravilhoso que mesmo assim Ele trabalha. E Deus está falando com alguém aqui agora o seguinte: momento de crise não é momento de você tomar decisão. Confia que Ele está trabalhando. Momento de crise não é momento de você criar outro problema. Não vai fazer enquanto você está resolvendo uma que você fez. Enquanto você resolve uma, você não vai arrumar outra. E você sabe que é com você que Deus está falando. Sabe, nós não podemos ficar reclamando daquilo que nós mesmos plantamos, igreja. Quando falhamos com Deus, Ele sempre vai nos perdoar. Coloca isso no teu coração. Deus sempre nos perdoa, mas a consequência do erro virá com certeza. Deus nunca vai olhar para mim, para você e falar o seguinte: nossa, mas Ele está tão uma bênção hoje que eu não vou nem mandar aquela colheita lá. Vai mandar. Vai mandar. Em Gálatas 6,7 diz: de Deus ninguém se zomba, de tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Deus te perdoa, Deus tem misericórdia de sobra. As misericórdias deles não tem fim, se renova a cada manhã. Mas se você plantou, é como se Deus dissesse para mim e para você hoje: pode plantar, continua, planta o que você quiser, joga a semente que você quiser, mas a tua colheita, eu garanto, o Senhor está falando. Deus usará esse momento difícil que você está passando, sabe, de deserto, de escassez, para te beneficiar e para te treinar. Então continue amando a Deus. Eu venho aqui essa noite dizer para você no final dessa mensagem: continue amando a Deus. O segredo é você amar a Deus, irmão. E quem ama a Deus? Aquele que obedece os mandamentos dEle. Louve a Deus mesmo na dificuldade. Adore a Deus mesmo no momento difícil. Continue sendo fiel a Deus mesmo no pouco. Não murmure, não reclame. Continue amando a Deus. Sabe, o plano de Deus, ele está em andamento na nossa vida. E nós precisamos encarar as dificuldades de maneira diferente, como Paulo encarou. Nós precisamos aprender com a nossa dificuldade. Escute isso, aprende com isso. Olha o que ele disse aqui em Filipenses 4,12. Paulo disse assim: sei estar abatido. Em outra tradução ele fala: aprendi a viver contente. Meu Deus. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Se ele sabe, ele aprendeu. Aprende com o teu erro. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, fui ensinado,
tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que Paulo, ele foi espancado, ele foi apedrejado, ele viveu em prisões, foi abandonado por amigos, foi perseguido pelas pessoas. Paulo sofreu de todas as maneiras. Era uma pessoa que você olha para ele, aparentemente o quê? Ferida, sim ou não? Uma pessoa ferida, machucada. Mas é aí que nós se engana. A gente se engana. Paulo, ele era, sabe o quê? Calejado. Tudo aquilo que ele passava, ele não ficava chorando as pitangas não. Ele carregava, ele era um homem marcado, irmão. E crente que é crente de verdade, ele não fica machucadinho não. Crente que é crente, ele fica marcado. Marcado. Olha o que diz em Gálatas 6:17. Desde agora, Paulo disse: ninguém mais me perturbe. Você pode fazer o que você quiser, ninguém mais vai tirar minha paz. Sabe por quê? Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E é isso que Deus está querendo fazer com você, através dessa situação. Quais foram as marcas que Paulo carregava na sua vida? Espancamento, apedrejamento, prisões, abandono, perseguição. A Bíblia diz que ele tinha até um espinho na carne. Pasme você. Meu Deus. Deus presenteou, está escrito que Deus presenteou Paulo com um espinho na carne. Que presente é esse, irmão? De Deus. Um espinho na carne, uma fraqueza. E tem mais, está escrito assim, ó: pelas excelências das revelações que Paulo recebeu, Deus o presenteou com um espinho na carne, e também um acusador, ou seja, um demônio. Junto com a fraqueza dele, Deus colocou um demônio para esbofetear ele, lembrar ele todo dia que ele tinha aquela fraqueza. Mas por que Deus fez isso? Para Paulo entender, pelas excelências das revelações que foi dada a ele, ele precisava entender que ele também precisa de ajuda, que ele também tem fraqueza. Porque pelas excelências das revelações que eu te dei, meu filho, se eu te colocar um espinho na carne e um demônio te acusando todo dia que você também tem fraqueza, daqui a pouco você está querendo pisar em todo mundo. Daqui a pouco você está achando que você é melhor do que os seus irmãos. Aleluia. Paulo se tornou a maior figura do Novo Testamento depois de Jesus Cristo, é ele. 13 livros escritos no Novo Testamento. Meu Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha as marcas no seu corpo. Porque ele passou tudo que ele passou. Quando Paulo encontrou com Jesus no caminho de Damasco, a Bíblia diz que, sabe o que aconteceu? Um clarão apareceu e Paulo caiu do cavalo. Às vezes, para a pessoa ter um encontro verdadeiro com Jesus, precisa cair do cavalo. Não precisa, mas tem hora que Deus tem que derrubar do cavalo. Jesus fala assim: eu vou mostrar para ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ele não perseguia, ele não matava cristão, ele não prendia cristão. Pois agora eu vou mostrar para ele o que ele tem que passar pelo amor do meu nome. Paulo sofreu pelo nome de Cristo, sabe? Mas com o sofrimento, Deus estava aperfeiçoando ele. Tudo que ele disse, as excelências das revelações que foi me dada, foi muito grande. Paulo declarou isso. Eu vou profetizar sobre a sua vida agora. Por causa de tudo isso que você está passando hoje, na sua vida, virá do alto, meu Deus do céu, grandes revelações de Deus para você. Por causa de tudo isso que você está passando, Deus vai revelar para você, vai te dar estratégias, vai trazer revelações daquilo que deve ser feito para você sair dessa situação. As aflições do tempo presente, as dificuldades que você enfrenta hoje, se tornarão bases para você ajudar outras pessoas, que terão os mesmos problemas que você lá na frente. Diga glória a Deus por isso. Meu Deus. Quantos cristãos, fala a verdade, quantos líderes estão aí parados por aí, pessoas que têm um belo de um chamado, estão parados, estão presos nas suas feridas, dizendo: ai minhas feridas, ai o fulano me traiu, ai o fulano fez isso comigo. Coloca um ponto final nessa situação logo. Sabe, as experiências que nós passamos são remédios para curar a ferida dos outros, irmão. É isso, eu vou repetir. As experiências que a gente passou, as feridas que a gente teve, que hoje já é calo, isso aí é remédio para a vida de outras pessoas.
Olhe para a Bíblia e você vai ver Moisés 40 anos no deserto. Davi foi perseguido, viveu numa caverna. Paulo foi açoitado. Jesus então foi tentado no deserto, foi incompreendido pela sua própria família e morreu numa cruz ainda. E aí, está difícil para você? Deus trouxe você aqui hoje para falar, está difícil para você? Olhe para esses homens. Você está achando que está difícil? Veja o que eles passaram e hoje o sofrimento deles serve do quê? De remédio para nós. Tudo que eles passaram, tudo que eles sofreram hoje serve de remédio para mim e para você. Eles se tornaram um exemplo para nós. Se é deserto, você tem que falar o seguinte para Deus: Deus, se é o deserto que o Senhor tem para mim agora, então eu vou atravessar esse deserto. E o nome do Senhor vai ser glorificado nesse deserto, através da minha vida, através do meu ministério. Irmão, não tente cortar caminho, não tente pegar atalho. Isso aí faz parte do processo. Eu sinto muito forte a necessidade de orar para algumas pessoas essa noite. E a primeira classe de pessoa que eu quero usar essa noite é para você que tem ferida na sua alma. No teu lugar mesmo. Pode apagar as luzes, por favor. Não se preocupe, feche os olhos agora. Não se preocupe com quem está do seu lado não, porque essa pessoa não pode resolver o seu problema não. Mas Jesus pode, e Ele vai resolver. Primeira classe de pessoa que eu quero orar essa noite. Para você que está, Danilo, eu ouvi essa palavra hoje e Deus falou comigo tremendamente. Eu preciso de cura da minha alma. No seu lugar mesmo, fica de pé, não precisa vir na frente não. Cura da alma. Foram muitos fracassos e você já não tem força mais para continuar. Então é com você que Deus está falando. Segunda pessoa, classe de pessoa. Você que estava pensando em parar, você que estava pensando em desistir. Se Deus não falar comigo hoje, eu não sei nem se eu volto mais na igreja. Então fica de pé, que Ele vai te renovar agora. Ele já te mostrou que Ele está te vendo. E a terceira classe de pessoas são pessoas que estavam afastadas dos caminhos de Deus. Você se afastou. E não tem um dia sequer. O filho pródigo, ele saiu de casa, aquele pai ficava todo dia na porteira olhando para ver se o filho vinha. Tanto que quando ele aparece, o texto vai dizer, e o pai, vendo ele ainda longe, correu ao encontro dele, abraçou e o beijou. Aleluia. Oh Jesus. Então um dia sequer. Olha só, a compaixão daquele pai com o filho que se arrepende e volta para casa, simboliza o quê? A misericórdia de Deus com o pecador que se arrepende. Não tem um dia sequer que Deus olha lá de cima e fala, será que é hoje que ele vai voltar? Será que é hoje que ela volta? Coloca a mão no seu coração agora, fecha os teus olhos. Os irmãos que estão sentados, interceda para que Deus traga um renovo sobre a vida dessas pessoas agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento invocar o teu trabalhar aqui. Espírito Santo de Deus, vai passeando agora nos quatro cantos dessa igreja. Meu Deus, esse homem, essa mulher que tem feridas abertas na sua alma, feridas de coisas que já presenciaram ainda na infância, de traumas, pessoas que foram abusadas, que ouviram palavras de ataque, de humilhação a vida inteira, palavra de maldição lançada pela própria família, pelo pai, pela mãe, dizendo você não vai ser ninguém na vida, e essas palavras entrou no teu coração, e pela autoridade do nome de Jesus, eu quebro essas palavras de maldição agora. Está quebrada essas palavras, porque Deus tem um novo tempo para você.
E você não vai desistir. O Senhor está falando, não tem nada acabado, está apenas começando. Não importa quanto tempo você ficou afastada da minha casa e da minha presença, mas essa noite quem preparou fui eu. Você não queria estar aqui, mas eu insisti com você, porque você pode até pensar em desistir, mas eu não desisto de você. Há um divisor de águas sendo estabelecido na tua vida nessa noite. E eu quero declarar que a partir de hoje você vai viver os melhores dias e anos da sua vida, da sua história na presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós invocamos agora a tua presença sobre esse lugar. E eu peço que no decorrer desse louvor agora haja um renovo físico, um renovo emocional, espiritual, porque nós queremos crer nessa palavra que todas as coisas que estão acontecendo ou já aconteceram, elas vão colaborar, elas vão nos beneficiar, para que no final o teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus, todos se coloquem de pé e vamos adorar o Senhor agora. Eu sei que sempre está